Mais um Jogou Onde aqui do estúdio da Genial Investimentos. E dessa vez a gente vai para um campo que não é diretamente da bola, não é um craque do futebol. É mais um craque do jornalismo e um amigo punk rocker. Quero saber onde que ele jogou no rock and roll, além de 19 anos de grupo Band Cover. Seja muito bem-vindo. E sempre um prazer estar contigo. Eu prefiro, às vezes, na noite, né? Tomando aquela boa cerveja, um som alto. Mas melhor, mais agradável, aqui tá confortável, né? Pra caramba. Tá também, ótimo. né? Aqui tá ótimo também. Mas é mais agradável. Cara, eu toco no Flickits, né? Que é uma banda punk que tem... A gente vai fazer quase 30 já. É de 96, então faltam 2 aninhos aí para fazer 30 anos. E tem outra banda de hardcore que chama Agrotóxico, mas essa aí eu entrei depois. Eu entrei em 2005. Sabe mais que eu. De 2005, então também faz um bom tempo que eu já tô no Agrotóxico também, e nessas duas bandas que eu tenho tocado aí praticamente a vida toda, né? Desde adolescente até... Agora. 44 é o quê? Não sei. Enfim, adulto. Não sei a classificação. Um adulto maduro. Isso. Galera, olha só, importante, hein? QR Code aqui da Genial Investimentos. Abra sua conta. Aqui o QR Code, por favor. Essa moral grande para aquela que é simplesmente a escolha do Guga. Que isso, cara. É o nosso ídolo. É da Genial. Gustavo Kirten. É ele mesmo. Sensacional. Você, obviamente, começou na guitarra antes do que no jornalismo. Sim, mas eu sempre quis fazer rádio. Sempre quis? Porque eu gostava de música e isso me levou desde adolescente ali, 11, 10 anos, eu sempre quis trabalhar com rádio. Mas primeiro gostou de música? Mas trabalhar com rádio musical, Sim. Né? Então eu sempre, sim, segui esse caminho, busquei esse caminho, na verdade. E as duas coisas foram andando paralelamente, mas comecei a tocar guitarra obviamente, antes de trabalhar, né? Tentou ser jogador? Assim, era o sonho, né? Aí eu cheguei a fazer teste no Palmeiras uma vez, eu tava contando aqui, e com 14 anos eu estudava com um menino que chamava Rafael, e ele era goleiro da base do Palmeiras na época, isso em 94, e ele me via jogar bola na escola e falou, vai lá fazer um teste, vai lá fazer um teste, vai lá fazer um teste. E aí um dia eu era perto da minha casa, que eu morava em Pirituba, e o Palmeiras treinava lá, no famoso Campo dos Engenheiros. E aí eu fui um dia meio sem querer ir, sabe? Mas eu fui. E aí eu fiz um treino lá, ele me apresentou para o técnico. E aí nessa geração aí tinha o Thiago Gentil, inclusive não tinha lateral direito. E pergunta, quem lateral direito? Aí a galera meio e atacante, né? Molecada quer ser meio atacante. Também devia ser meio atacante, né? Volante, né? Era volante já com... Não, eu não costumava jogar campo. Tinha essa também, eu jogava muito salão. Eu não tinha experiência em campo. Na época não tinha society. Não tinha grama sintética, era areia ou salão. E aí sobrou pra lateral, como sempre sobra pra lateral. Aí eu marquei o Thiago Gentil, na época. Que ele era muito habilidoso, bem complicado. E aí mas eu vi que não era pra mim, assim. Ele não foi muito gentil com você. Não foi nada gentil comigo na ocasião. Mas eu vi aquele dia lá, sabe, tive um momento de luz, assim, falei, isso aqui não é pra mim, treinar todo dia, né? Eu já tava querendo tocar, eu já tocava guitarra já com 14, já vinha tocando ali desde os 11. E aí você já sabia que a guitarra era pra você. Quando você soube que o jornalismo era pra você? Então, e aí eu perguntei para uma colega que já estava no mercado, trabalhando na Gazeta, que é a Carla, ela era esposa de um amigo, e aí eu perguntei para ela, você acha que eu devo fazer rádio e TV ou jornalismo? E ela disse, olha, jornalismo você vai ter um leque maior de opções do que rádio e TV, que segundo ela, na ocasião, era um negócio mais técnico e tal. E eu falei, tá bom, então eu vou começar no jornalismo. E aí eu comecei a cursar jornalismo, comunicação, e comecei na PUC, e no primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar numa revista, mas logo em seguida pintou a chance de trabalhar na Rádio Eldorado. Tinha uma vaga lá, eu tinha um amigo meu até hoje, que é o Bruno Barça, e ele disse, vai abrir uma vaga na Eldorado, e eu fiz a prova lá, o teste, e fui lá e entrei de estágio na época. E aí comecei, eu falei, olha, é uma chance de já estar no rádio, né? Que ano? Foi no ano 2000. 2000. Então a Flix começa em 96. 96. Mas assim, eu já tocava com meu irmão, já tinha banda com meu irmão, que é o batera do Flix até hoje. E a gente já tocava desde 93, 94.
Isso é bem confuso, porque na resenha antes do nosso café, nosso bom café de Faria Limers, você falou a agrotóxico. Aí agora você falou... A banda? Você diz a o banda. artigo? Mas assim, como é que você prefere que coloque? Tanto faz, cara. Tanto faz? A banda Flickets, a banda agrotóxico. Na lá, verdade, eu nunca parei pra pensar. Eu pensei hoje isso, que eu falei, o agrotóxico, você assim, agrotóxico, você assim, cara, parece Série A. Mas tanto faz. A Fiorentina. Tanto faz, não tem problema. Mas voltando, em 96 a Flix começa, então você já tinha tocando já com seu tocava irmão, com meu irmão. Mas ali é que você viu que o negócio era sério e que você poderia ir além na música, poderia... Não, a gente começou a tocar porque eu queria fazer o que as bandas que eu gostava faziam, né? Ramones, por exemplo, que a gente comecei a aprender a tocar ouvindo Ramones. E vendo meu irmão, primos, amigos tocando, que nessa época a gente tinha bastante gente com banda, pelo menos na minha bolha, né? E aí eu comecei a aprender a tocar Ramones, tocando Ramones, acompanhando, e depois você vai evoluindo sozinho. E a partir daí a gente foi evoluindo. E meu irmão, por exemplo, já tocava bateria, ele precisava de alguém para tocar. Então aprende aí para tocar comigo, né? Então a gente começou a tocar junto, e por ser irmão já facilita, tá na mesma casa, né? Morar junto, até certo ponto. Então quando a gente começou o Flickets, a gente não tinha uma intenção assim de seguir, de ter 30 anos quase que nem a gente tá agora. A gente queria tocar, fazer barulho, experimentar. Mas a altura de 2000, a banda já estava caminhando bem? Aí ali pra 97 a gente começou a sair do ensaio e procurar show, né? E então a gente... tinha assim, bom, vamos tocar para os outros, né? Vamos começar a levar, apesar de ser um hobby, uma diversão, vamos levar a sério. Fazer música tem que ser autoral, não é para ficar tocando cover. Então a gente já começou a fazer as composições, gravamos demo, então a gente levava a sério, sabe? E aí com o tempo as coisas, você vai conhecendo as pessoas, a gente não conhecia nada do circuito de punk rock aqui de São Paulo. Qual área de São Paulo que vocês? A gente era do Piqueri, que fica ali entre Pirituba e Freguesia do Ó, fica a zona norte e oeste, no meinho ali. E é uma área perto de onde é o berço do punk brasileiro, que é a Vila Carolina, que dizem, né? Que fica ali na região do bairro do Limão. E a gente começou nessa região, em que naquele momento ali tinha muito skate, a galera ouvia muito rock na época. Mas também teve a mesma época da explosão do pagode, né? Ali nos 90. É verdade. E aí muita gente gostava mais do pagode, né? Pensei que você falou que perdeu algum amigo punk pro pagode. Vários. Sério? Que viraram pagodeiros. Realmente... Vários. Ficou eu e meu irmão, basicamente, só. A maioria, né? Tá. O que eu vou... Deve ficar polgando, né? Você sempre... Eu vou chegar lá, mas assim... a essa altura ali... Quando ficou sério, né, Eldorado? Sim. Como é que tava a sua rotina enquanto punk rocker? Cara, eu era mais jovem, né? Então, assim, era mais fácil, às vezes, de ter que dormir pouco. E eu trabalhei em vários horários, né, Eldorado, assim, como em estágio, e depois eu fui contratado, né? Mas a rotina ainda permitia tocar à noite e eu entrava de manhã. Então, se tinha show de dia de semana, era mais fácil. Mas assim, sempre foi um problema, porque eu não sei se as pessoas que vão cursar comunicação no momento em que definem o curso que vão fazer, se elas lembram que elas vão ter que trabalhar de fim de semana. Eu nunca pensei nisso, na verdade. E só fui me dar conta depois. Ainda mais se for futebol, né? Ainda mais se for futebol. Mas quando eu comecei no Eldorado, a rádio não transmitia futebol. Era notícia. Era Eldorado AM. Desculpa. Era rádio de notícia. Mas tinha Eldorado FM, ficava no mesmo andar. Sim. Então, eu produzia algumas coisas para FM também, mas eu trabalhava na rádio de notícias. E aí começou por aí. Eu gostei do rádio, independentemente de música ou notícia, e me encontrei. Então, comecei a ir pra rua, fazer reportagem, não especificamente de esporte. O esporte veio na minha vida depois. Mas você não tinha se encontrado no punk já também? E na música? Sim, mas enfim, o punk não dá, né? Você viver de você já música é aí que eu queria pra chegar. Poucos. Você já a essa altura já sabia que não dava, que você ia ter que seguir trabalhando? Ou você tinha o sonho de viver de música a essa altura? Não tinha sonho de viver de música. Nunca teve? Não, assim, de pensar, tipo, o cara começa a jogar futebol pensando em ser jogador. Não, na verdade não. Até porque, cara, viver de punk rock
difícil, né? Você vê as bandas... Aqui no Brasil é difícil, acho que nos Estados Unidos até dá. Mas tanto que deu para muita gente. Principalmente as bandas que vieram na cola do Nirvana ali, depois que o Nirvana explodiu, que as grandes gravadoras começaram a contratar bandas punks e alternativas e tudo mais. Mas aqui no Brasil eu não vi muito esse comportamento. A que estourou do cenário de São Paulo nessa época foi o CPM. Estourou em termos depois, né? Um pouco depois. 2002, 2003, por aí. Tem certeza que não foi? Por aí. Por aí. No começo dos anos 2000, vai. Porque é uma época que vocês também começam a lançar os trabalhos de vocês. Pelo menos o que eu vi, o primeiro que tá no Spotify. As demos foram no 97, 99, aí depois a gente lançou o Split em 2001 e o primeiro álbum mesmo, só nosso, foi em 2002. Que essa é a primeira fase da... Que é o Canções de Batalha. Que foi uma época bem, assim, dá muita saudade, assim, que a gente aproveitou bastante, assim. Era interessante que essa cena, não só em São Paulo, né? No Brasil todo ali, tanto no Rio, no Espírito Santo, Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo, tinha banda em Brasília, as bandas se conectavam muito, assim, primeiro por demo, carta, depois e-mail e tudo mais. Então, assim, o legal dessa época é que a gente viveu uma época que as bandas eram boas, as pessoas tocam até hoje, e as bandas eram criativas, não se pareciam, e a gente meio que conseguiu unir a nossa geração com a primeira, né? Que as primeiras bandas punks começaram a tocar junto, então virou uma coisa só. E até hoje é uma coisa só. Foi uma cena interessante essa cena, em quantidade de show. Não, a época foi excelente, sim. Porque o Hangar, né? Teve o Hangar, o Garage no Rio. Sim. Tinha o 92 Graus em Curitiba, então tinha o Blackjack aqui em São Paulo também. Tinha bastante lugar para tocar. E mesmo assim você... O Devotos no Recife. Jovem, consciente, com várias músicas pegajosas, músicas que grudam no ouvido, apesar de mensagens anarquistas. Você já tinha essa noção. Não, é muito difícil, mas mesmo para as bandas como Ratos de Porão, que são bandas... Você já conhecia a galera do Ratos nessa época? Não, eu conheci a banda, né? Mas assim, conhecer pessoalmente, principalmente o João, guitarrista, depois que a gente começou a tocar mais já no Agrotóxico. Tá. Mas desculpa te interromper, você falou mesmo para bandas como Ratos de Porão? Não, então, mesmo para bandas como Ratos de Porão, acho que se eles conseguiram viver de música só de Ratos, enfim, não é um tempo muito extenso assim, sabe? Porque não dá. Muito difícil, cara. Que é muito difícil. Mas o seu sonho... de rock em geral é muito mudar, difícil. Então. Eu vou voltar pro jornalismo já, porque a ideia é sempre pegar esse paralelo com o que você estava fazendo de jornalismo e como você conseguiu ser bem sucedido nos dois. Porque a questão não é você viver disso financeiramente ou você ter sucesso mainstream. A questão é você continuar ativo, como você falou, e em bom nível... Que é o que vocês... Lançando álbuns, sendo produtivos. O segredo é não fazer esperando algo. É fazer por fazer, né? Por amor, né? Então é a mesma postura, assim, na profissão e na música. Eu não faço esperando alguma coisa, né? Acho que você deve ser assim também. Você faz porque você gosta, quer comunicar, enfim... O formato rádio é muito apaixonante, assim. Fazer rádio é um negócio apaixonante. Né, de estúdio, e até agora que eu tô mais de bastidor, de gestão, também é desafiador, né, porque é um outro lado do rádio, mas assim, rádio é um negócio apaixonante, assim. Explica como é que você tá agora, um sobrevivente, né? Sim. 19 anos de Grupo Band, eu não sobrevivi. Mais 5 de Eldorado, então. Mais 5 de Eldorado. Como é que você tá com relação hoje na empresa, sua função lá? Cara, eu sou um dos coordenadores de redação. Então, só que assim, a gente continua fazendo reportagem. Eu tenho uma coluna na rádio que chama Cidade em Retratos. Que depois, na Band News. Que entra ao ar às segundas-feiras, que são histórias de pessoas que vivem em São Paulo, basicamente. Então, toda segunda eu trago uma pessoa comum. E eu conto a história dessa pessoa comum. E aí, por meio dessa pessoa, às vezes a própria história basta. Às vezes essa pessoa trabalha num edifício histórico e eu falo do edifício contando a história dessa pessoa. Às vezes falo de uma profissão. É o Fama e Anonimato paulista. Mas, cara, tem muita história boa. Muita história boa. Claro. Então, assim, e eu faço já faz uns 4, 5 anos a coluna, e essa, por exemplo, eu faço questão de fazer, porque eu tenho prazer fazendo, de contar a história de uma pessoa comum que possa, sei lá, inspirar outras,
né? Eu ajudava, como eu trabalhava no Rio na época, pra quem não sabe, eu trabalhei na Band, eu conheci o Vocês Cover juntos. pela Band, depois punk rock, né? Mas eu fazia a produção na Band News, antes de ir pra TV e depois pra Bradesco, num quadro que era Pais e Filhos, deve existir até hoje, a Thaís Dias que fazia do Rio, tá em São Paulo, Sim. e eu fazia produção pra ela muitas vezes, e aí vinham umas pautas, tipo assim, acha aí alguém que bateu no pai, insultou o vizinho, É. mas ao mesmo tempo gosta de cachorros. Aí essas coisas assim, minhas pautas meio totalmente aleatórias, acha alguém que... E era muito, assim, maneiro, esse desafiador, mas assim, umas coisas meio... Claro que é um exemplo esdrúxulo, não era isso Claro. exatamente, mas... Mas é isso, é comunicar o que você falou, né? Na música a gente quer comunicar, né? E fazer coisas produtivas. E E assim, aqui também no rádio, seja no podcast, seja no YouTube. e assim, dá para relacionar muito a questão musical, a parte artística, com o que a gente faz, porque quando eu faço uma entrevista e aí você vai construir a reportagem, tem um processo artístico ali de criativo. Tem. E a mesma coisa para música. Então, assim, você pode contar a história de um jeito ali quadradão, ou você pode tentar fazer e construir a reportagem de uma forma diferente. Lúdica. Sabe, não fazendo cronologicamente, você quebra, tenta fazer inovar ali do ponto de vista criativo a partir da história que você tem em mãos. Então, o trabalho de edição exige criatividade. Então, eu acho que ali tem um ponto em comum entre as duas coisas que dá para relacionar também. Mas, assim, o segredo, cara, é fazer sem ficar esperando. Ah, eu vou fazer música. Outro dia, numa entrevista, alguém me perguntou assim: ah, e você desistiu? Eu falei, mas não desisti. Porque, cara, enfim, eu não estou fazendo isso pensando em um objetivo. A gente faz porque a gente gosta de fazer e vamos ver até onde vai, onde dá. Não, mas a questão maior é que dá pra fazer. Não, dá para fazer, mas assim, não é fácil. Exatamente, é chegar nessa época Precisa querer. de primeiro álbum. Imagino que teve mais shows ainda. E você tava... Não, então, aí a gente começou a tocar, sair para tocar. Então, assim, obviamente que no começo a estrutura não é boa, os instrumentos não são os melhores, mas, cara, a paixão tá ali. Você quer fazer, virar. Então, assim, as primeiras demos a gente que fez tudo, né? Em estúdio de fundo de quintal, que não fica aquela maravilha. Na época era fita demo, né? Não estava digitalizado ainda, estava no início. MP3 nem existia. E outro dia a gente estava falando, aliás, que se você visse um show de uma banda e você gostava, e a banda não tinha CD, não tinha nada, você só tinha que esperar o outro show. Não dá para ir no YouTube e ver a banda. Então era outra época, era outro sistema, outro jeito de funcionar. E, cara, conforme você vai se enfiando na noite, nos shows, você vai conhecendo as pessoas e vai fazendo conexões. E aí as pessoas vão te chamando para outros eventos, para outros shows, você vai conhecendo gente, e nesse meio a gente foi conhecendo as pessoas mais desse circuito alternativo punk rock. Como é que estava o seu tempo entre trabalho e banda nessa época? Cara, numa época eu estudava... 2002. Ainda tinha que formar, você não estava formado eu ainda? fiz faculdade de 99 a 2002. Então foi tipo junto. Dormir pra Mas quê? então, eu trabalhava de manhã na maior parte do tempo, mas já trabalhei à noite algumas vezes. Então, de sexta-feira, por exemplo, não dava para tocar. Mas de sábado dava, quando eu não tava de plantão. Então, sempre foi, assim, complicado. Quando eu fazia futebol, então, que você trabalha de fim de semana necessariamente, era difícil, porque você não tem previsibilidade. Como é que eu vou marcar um show daqui a 4 meses se eu nem sei a tabela? A CBF não divulgou a tabela do campeonato e os caras querem marcar um show, sei lá, no Natal. Eu falo, não tenho como. Aí você fala, marca e eu tento trocar lá o plantão. Se cair no meu plantão, eu tento trocar. Mas acontece, agora eu não tô mais fazendo esporte, mas assim, uma vez a gente foi tocar em Natal no sábado e eu tinha jogo no Pacaembu no domingo, então eu pedi pro cara, marca o voo de volta às 5 ou 6 horas da manhã. Cheguei em São Paulo, fui para minha casa, tomei banho, estudei lá para fazer o jogo e fui pro Pacaembu fazer, sei lá, São Paulo e Corinthians. E aí praticamente virado. Mas, assim, exige que você, sabe, não é todo mundo que tem essa, não vou fazer, tipo, vamos fazer, tocar em Natal, sabe, nunca tocamos lá. Então é legal, vamos tocar no Nordeste. Então, exige certos sacrifícios, assim.
né? Exigia, né? Agora eu trabalho de fim de semana ainda, mas a periodicidade é menor. Não é todo fim de semana que nem eu fazia quando estava no esporte. Por uma razão óbvia, né? A gente vai chegar lá. Primeiro, esses primeiros álbuns Do Flicts. do Flicts, não tinha Band ainda. Então, ou seja, não tinha Não, tinha Eldorado. Tinha Eldorado. É. E nessa época era mais tranquilo pra você, nesse sentido? E ficou pior na época que você entrou na Band direto, já ficou pior? Ou ficou pior só na época do esporte? Nunca ficou pior, cara. A gente vai se virando. Ficou pior na época do esporte. Que ano, Porque mais ou assim... menos? Mas Mas você não tinha Flix na época do esporte? Tinha. Parou a banda? A banda parou em 2005. Mas assim, a gente fazia show praticamente uma vez por ano, a gente fez show com o Flicts. Mesmo com... mesmo parando. Mas aí eu entrei no Agrotóxico em seguida. Isso que eu ia falar. E formei uma outra banda, que chamava Naifa, que durou de 2005 a 2011, 12. Então eu nunca parei de tocar, velho. Você não fica satisfeito com uma banda só, não? Nunca? Olha, as pessoas que eu conheço não ficam. Quase todo mundo tem mais de uma. Eu também não, tem duas. Então, tá vendo? Não, porque agora eu tenho preguiça, assim. Eu não começaria outra banda, não. Mas entendo. é difícil começar do zero. Eu não começaria, mas na época eu tinha ainda esse ânimo. A sua excelência no trabalho, como é que você vê a sua busca pela excelência no punk? Você falou que vê semelhanças na hora de fazer uma... E a sua busca por excelência no trabalho jornalístico? Então, é outra conexão, assim. Obviamente que em qualquer lugar que você for atuar, existem limitações, né? Existem limitações. Às vezes a gente não tem... Por exemplo, na música, você não tem a melhor guitarra, mas isso não vai te impedir de tocar. Porque o sentimento é o mais importante ali, né? Tipo um jogador de futebol, se o cara começa a reclamar que o campo é ruim, o campo pode ser ruim, mas se o cara tiver a fim de jogar e o cara for bom, ele vai jogar no campo. Tipo um skatista que fica reclamando que a pista, a transição da rampa é ruim, não sei o quê, o cara não vai andar de skate. Se você quer andar de skate, você vai andar em qualquer pista, em qualquer lugar. E é a mesma coisa, assim, você tem que, no dia a dia, saber superar as suas próprias limitações ou fazer com que a sua limitação se torne uma válvula para que você explore a sua criatividade. Então, aí eu vejo a conexão. Porque, assim, o punk rock, beleza, eu não sou virtuoso, eu não toco solos de guitarra e tal, mas aí como é que você tenta fazer algo diferente? Usando a criatividade. Né? Então, da limitação, você consegue tentar explorar mais a sua criatividade, você não se acomoda. E acho que na profissão, pelo menos no jornalismo, e pra vida, cara, você tem que usar a criatividade, sabe? Em qualquer momento, assim, para poder superar as barreiras e as dificuldades. E nem sempre você tá com a melhor estrutura também no jornalismo, né? Claro, mas na sua casa também não, né? Em qualquer lugar, cara. Então, assim, você tem que saber driblar as dificuldades da vida, né? E acho que esse é o segredo, assim, em qualquer ramo de atividade, cara. Você tem que... Reclame menos e fala, cara, o que eu posso tirar de bom daqui? Né? Então, assim, por exemplo, essa coluna que eu faço Cidade em Retratos, eu costumava ir até o local de trabalho da pessoa. Sei lá, a pessoa trabalhava no Parque de Ibirapuera. Eu ia até lá, porque, cara, a reportagem, apesar de ser no rádio, ela tem outra vida quando você vai no lugar, vê a pessoa fazendo, entrevista ela no local que ela costuma atuar e tal. Hoje eu já não consigo fazer isso, porque eu teria que ir no fim de semana, então... E hoje você é um homem de família. Hoje eu sou um homem de família e tudo mais. Mas enfim, mas mesmo assim, eu não parei de fazer o quadro. Então eu faço por telefone, faço por WhatsApp, eu me viro. Hoje, e aí você tem que usar a criatividade, cara, para tornar aquilo lá atraente, apesar das dificuldades. Então você faz virar, meu. Então, assim, não seria melhor se eu tivesse o tempo de ir até lá, seria melhor, mas eu não consigo. Eu vou parar de fazer? Não vou. Isso serve eu vou também. arrumar outro jeito. Isso serve também para o tempo para compor e para gravar, principalmente, né? Sim. Os trabalhos, né? Gravar um álbum para ficar do jeito que você quer, né? Aí existem várias escolas de pensamento sobre isso. Ah, é? Porque dizem que, por exemplo, mixagem você não termina, você desiste. Eu nunca vi alguém que fica super, hiper satisfeito. Mas fala, senão a gente não vai acabar nunca. Nem edição de vídeo. Mais ou menos Uma hora você fala isso, deixa. Mas depois que eu desisto, por exemplo, dos dois, do vídeo e da música, da mixagem ou da finalização,
eu consigo me dar por satisfeito, sabia? Ah, não, Depois que eu sim. desisto, eu consigo ver que eu fiz o meu máximo. Até Eu porque até nunca vai ficar igual ao vivo. eu não aconselho, já deve ter acontecido contigo, espero que não, mas O tantas quê? músicas que você gravou, o vídeo, né, o áudio, de eu não ter conseguido fazer o meu melhor ali, e aí eu ouço e me incomoda, ou vejo e me incomoda, porque eu sei que eu Daria pra fazer? daria, É. entendeu? A gente, Aí me incomoda. numa das gravações, a gente gravou muitas vezes no Mr. Som, que é um estúdio que não existe mais, que era do Pompeu, do Corsos, que é enfim, uma banda clássica do metal, né, brasileiro. E a gente gravava lá e o Pompeu, que às vezes comandava as gravações, ele, quando eu gravava e tava ali, sabe? Aquela coisa, eu não gosto, mas não desgosto. E a banda meio, deixa assim e tal. Ele falou, olha, eu vou deixar vocês aí, ouçam aqui, eu vou lá tomar um café. E lembre-se o seguinte, isso aqui vai ficar pra eternidade. Então, ó, eu vou tomar um café lá e vocês decidem se vocês querem que deixe assim ou vocês querem fazer de novo. Esses são os melhores. Isso aqui vai ficar pra sempre. Você vai ouvir pra sempre e vai ficar desse jeito aqui. Isso aqui. E obviamente que 99% das vezes os caras fazem de novo. Né? Mas Claro. enfim, chega um momento ali também que não dá, você não vai fazer melhor. Né? Você tem que saber também reconhecer que às vezes você tem uma Sim. limitação ali. Mas acho que as coisas se conversam assim mais no campo das ideias, sabe? No campo da essência. Porque são atividades diferentes, mas aí você consegue ter elementos em comum ali. Mas você não acha que são duas atividades de alto desempenho? Com a exigência que mas você precisa mesmo... dos outros. Precisa dos outros. O trabalho é conjunto, Claro, né? Você não concordo. faz nada sozinho. Não, totalmente. Mas são atividades que, partindo do seu princípio, enquanto as referências que você tem, você se coloca uma exigência grande para estar num padrão de qualidade alto nas duas, isso é duplamente estressante? Sim. E acho que tem que ser assim, cara. Você tem que colocar o sarrafo lá em cima. Tem que buscar excelência em tudo, assim. A gente já, enfim, no Flickits, desde o início, várias músicas a gente faz e joga fora. Não ficou legal. Isso da música tá meia boca, joga fora. E joga fora mesmo, para deixar de tocar e falar, não é. Não tá 100%, já fizeram melhor. E, cara, quanto mais tempo de banda você tem, pior fica. Mais exigente você fica. Não, pior fica, porque você não quer se repetir, mas ao mesmo tempo não pode perder a sua essência ali, né? A sua identidade. Então, cara, a gente já tem quase 30 anos e fica cada vez mais difícil. Eu disse que fica mais exigente, eu não sei se é mais exigente, não. Porque a gente também... é mais exigente. Acho, cara. Porque você quer fazer melhor, né? Mais exigente para não se repetir também, que é uma pressão grande, né? Porque é muito difícil você, não é que nem compor, né? Não é que nem... mas ao mesmo tempo, você também não quer fazer, desvirtuar da sua identidade. Então é difícil, é um negócio difícil. Fazer o que o Sepultura fez, por exemplo, de colocar elementos de tambor e tanto que tem várias bandas que não conseguiram, né? Tentaram entrar na onda e fica ruim, cara. O Nação Zumbi, por exemplo, fez algo espetacular, assim, de juntar a essência deles ali, da cultura local, com rock, com Mas música. até para eles, com certeza, é um desafio manter a coisa com a identidade e pode ter certeza trazendo... que no começo não devia estar do jeito que eles queriam. E às vezes eles nem sabiam o que eles queriam. Não, porque quando você começa com banda, você começa imitando, né? Você tem que partir de algum lugar e depois, com o tempo, você vai formando a sua identidade. E jornalismo você também não começa imitando? Lógico. Aliás, nos dois casos você começa bem ruim. Mas você tem que reconhecer, cara, que você é ruim, né? A partir e vai evoluindo, vai observando o que os outros estão fazendo, e observando as pessoas que são melhores que você e vai tentando sugar o que aquela pessoa tem de bom, né? Então, assim, na carreira de jornalismo, assim, trabalhar com o Boechat, por exemplo, ver a forma como ele fazia as coisas, né? Repórter de rua, assim, tem muitos, inclusive, que são basicamente da mesma geração que eu, um pouquinho anterior, e aí você no dia a dia ali, quando você tá num quebra-queixo, que a gente chama, não sei se as pessoas sabem o que é quebra-queixo, mas é quando você tá fazendo aquela entrevista que todo mundo, o entrevistado fica no meio e todo mundo na rodinha ali, em volta do cara. No Rio não tem essa expressão, aprendi agora junto com vocês. Quebra-queixo. Quebra-queixo.
E no quebra-queixo ali, enfim, no início você observa mais do que pergunta, né? Então, em coletiva de futebol, que eu fiquei 10 anos fazendo futebol também, eu não era muito de perguntar, não. De que ano até que ano que você ficou fazendo futebol? Eu fiz futebol na Band News FM desde o início, que a equipe começou em 2011 e saí em 2021, quando eu me tornei coordenador de redação. E graças a vocês e ao It's a Go, que a gente traz esse conteúdo de qualidade no Jogo Onde, com grandes convidados. Você conhece o It's a Go? Você gosta de Premier League, La Liga? Você gosta de Champions? Você gosta de colunistas de qualidade? Né? Temos Mauro Betting, temos o Baran por lá escrevendo, e você também pode escrever o seu artigo e mandar para o It's a Go, beleza? A gente tem aqui o QR Code, beleza? Aqui? Será que é aqui? Vem com a gente! Aí eu saí do esporte. Teve a Bradesco ali no meio, né? A Bradesco eu fiquei uns 11 meses, 11, 10 meses. Não lembro exatamente o ano, cara. 2014. É. 14 foi a Copa no Brasil, né? Deve ser por aí. Acho que foi. E Começa em 13? e aí era legal também, era fazer de manhã. Mas eu não era muito de perguntar em coletiva, não. Geralmente eu fazia as perguntas mais idiotas, porque a minha mente era quinta série total. Então eu esperava a coletiva até o final, porque tava todo mundo sério, né? Então eu fazia aquelas perguntas mais, enfim, perguntei pro Felipão uma vez no Palmeiras e Corinthians, porque assim, cara, assim, eu não ia ser o PVC. Não vou ser o Quesada, por exemplo, sabe? Então tinha que ser eu. E, cara, assim, outra coisa que também eu acho que é importante você manter sua personalidade. Então, assim, você não pode querer ser outra pessoa, cara. Você tem que ser você. No jornalismo, no rock, na música. Assim, obviamente que você tem suas referências, mas, cara, no fim você tem que buscar a sua essência, sabe? E, cara, assim, as pessoas que me conhecem, no começo só tem medo de mim, né? Já recebi esse feedback. Quando te conheci, tinha medo de mas você. que positivo, cara. Cara fechado e tal. Mas depois, assim, eu faço desde moleque, cara, eu faço trocadilho, piadas ruins. Thiago Gentil também faz. Era ruim, mas aí com outro intuito. E, cara, era normal que a minha personalidade eu passasse isso pra transmissão. E o futebol, como é um negócio mais leve, permite que você brinque, né? Permite que você... Isso a chefia também permitia na época. Permitia, porque, enfim... Então, eu geralmente fazia perguntas idiotas, assim, mas eu esperava, às vezes, tomar uma patada, porque tem jogador que você sabe bem que é mais marrento e não entende muito a brincadeira, mas então eu ficava quieto na minha ali, percebia como é que estava o clima. Se o clima tivesse bom, sei lá, o time venceu por 4-0, permitia fazer uma brincadeira. Então, uma vez num Palmeiras e Corinthians na Arena, em Itaquera, era a primeira vez que o Felipão, treinando o Palmeiras, ele comandou o Palmeiras em Itaquera, ele nunca tinha comandado. E aí eu fiquei esperando para fazer a pergunta como é que tinha sido a primeira vez do Felipão em Itaquera. Só que eu fiz a pergunta de uma forma a parecer que eu estava perguntando como é que foi a primeira vez do Felipão. Que na verdade eu fiz a pergunta, né? Só que eu esperei terminar, e aí eu levantei a mão, aí eu falei, Felipão, foi a sua primeira vez hoje aqui em Itaquera e tal. Queria saber como é que foi sua primeira vez. Né? Aí ele percebeu, obviamente, né, a brincadeira. E o Pracidelli, que era um dos auxiliares, no fundo só deu para ver e falou assim: nossa, faz tempo, hein? Eu falei, não, foi mais ou menos. Foi mais ou menos. Então, assim, o esporte também permitia que eu colocasse um pouco disso, né? Dessas brincadeiras. Fazer perguntas. Você está. E o podcast também, com o esporte, também permite não só o rádio, né? Claro. Não só o coletivo. Você está no Jogo Onde. É muito chato quando as pessoas fazem futebol ou esporte de uma forma sisuda, né? Bayern de Munique, 2. Borussia Dortmund, 1. Chato. É chato. Inscreva-se, soca o like aí. Obrigado pela moral. Jogo Onde, em São Paulo, torneio de São Paulo, na Genial Investimentos. Olha o QR Code na tela para você abrir a sua conta. Agradecendo também a It's a Go. Muito obrigado pela moral de patrocinar o diferente Jogo Onde. Diferente também a trajetória do Covre. Tem algum outro jornalista que conseguiu se manter nativa no rock que nem você? Que você saiba? Cara, assim, de tocar direto não, mas tem, acho que o Thomas Papon, ele tocou em bandas nos anos 80 ali, depois foi pra BBC e eu não sei se ele toca até hoje, tá?
Mas tem alguns casos aí de gente que toca Mas você foi e longe. trabalha. Ah, cara, Brasil. enfim, tem pessoas mais da nossa cena, assim, né? Que também trabalham com comunicação, assim, mas que não são conhecidas do grande público, assim. Eu sou um caso. Então. No Conta Música. Hã? Conta Música. Não, é sério, porque eu não Pô, consigo. mas você é conhecido, cara. Não, mas no meio, felizmente, eu consegui fazer no nome. Na música, não. Ah, Você fez um nome na música e tem um nome no meio. cara. E eu posso falar de carteirinha que é muito difícil. Isso que você conseguiu, então parabéns. Não, é difícil, mas também não é num patamar assim, tipo, Sepultura, né? Na nossa Você citou cena algum ali. outro nome de brasileiro que tenha conseguido fazer tantos shows no mundo inteiro que nem você, sendo jornalista ativo? Não, tem que bastante você? banda que faz, cara. Não, sendo jornalista ativo que nem você. Ai, cara, não sei, cara. Quando é que você começou a fazer turnês internacionais? Então, a turnê na Europa a gente foi a primeira vez em 2004. E a gente fez Flicked e Agrotóxico, mas eu não tava no Agrotóxico ainda. Mas assim, o Cólera, que é uma banda clássica punk aqui de São Paulo, ela foi a banda, acho que pioneira em turnês, em 87. Depois o Ratos, o Sepultura já no metal também trilhou outro caminho, mas também já começou ali nos anos 80 a fazer show fora do Brasil. Mas assim, essas bandas acho que foram pioneiras. E a gente eles cortaram o mato e a gente foi na trilha, né? Sim, e todo mundo tem outros trabalhos também, não é só jornalismo, né? Não, todo sim. mundo tem, é que eu tô falando do caso específico. Não, é caso de jornalismo e músico. Ah, cara, deve ter, mas eu não. Mas é muito pouco. Não sei. É muito difícil, cara. É e aí, difícil. beleza, aí você. Nas férias, provavelmente você foi em 2004 e todos os anos. Não, tira férias né? e vai, fica um mês lá e todo mundo faz isso, porque todo mundo na banda também tem outros empregos. Meu irmão é professor, enfim, tem advogado, então todo mundo tem um emprego, não dá pra viver de banda, assim. E a gente foi em 2004, depois eu fui em 2007, 2009, 2010, só que algumas turnês, por exemplo, eu não pude ir. Em 2013 eu não consegui a liberação e não pude ir. Até agora, todos os anos você falou o Flamengo ganhou algum título. Eu uso mesmo? isso como parâmetro para guardar datas. Então deve estar escrito nas estrelas. Só que 2013 ganhou também, mas, você não por foi. exemplo, na Copa da Rússia, eu fui para cobertura na Rússia e na sequência o Agrotóxico fez uma turnê, 2018. E aí não dá para ficar 2 meses fora de casa, né? Senão quando eu voltasse eu não teria casa mais. E aí eu falei, cara, não vou para a Copa, né? Pô. Boa pauta. Teve que escolher entre o jornalismo. Mais ou menos, né? Escolher o jornalismo. Mais ou menos porque eu tenho um compromisso ali com quem paga meu salário, né? E convenhamos que cobrir uma Copa do Mundo na Rússia não é todo dia. Tocar eu toco desde sempre. Então eu falei, cara, valeu aí pessoal, mas eu vou pra Rússia. Eu vou pra Copa do Mundo. Ou seja, eu já tinha feito a de 2014 no Brasil. Você falou bem aí, apesar de ser uma baita oportunidade, uma Copa do Sim. Mundo, e como foi, né? Mas as obrigações, quem paga o seu... Sim, claro. Eu tenho família, tenho filho. Em algum momento chegou junto a parte musical ou nunca? Não, mas, cara, por exemplo, esse torneio de 2018 do Agrotóxico, a banda tocou em festivais, assim, grandes, como o Rebellion. Eu não sei se as pessoas conhecem, mas o Rebellion é um festival que é na cidade de Blackpool, na Inglaterra, que é um festival punk, assim, que vai desde o John Lydon, que é o cara que inventou tudo praticamente, né? Um dos pioneiros do punk, até Bad Religion, Circle Jerks, as bandas clássicas do que a gente gosta mais, punk, hardcore, essa cena Você alternativa. conheceu os caras? Nesse caso, não. Mas eu não... Enfim, eu abri mão disso, de poder ter essa experiência, essa oportunidade. Mas assim, nesses longos anos de estrada, a gente já tocou com alguns dos ídolos. Por o Jello Biafra, do Dead Kennedys, que a gente começa a ouvir desde criança. A gente tocou aqui em São Paulo 2 vezes. Na Europa, a gente já tocou com bandas clássicas, assim, tem uma que é do Canadá, que é o DOA, eu não sei, enfim, se tá familiarizado. Não. É a banda que muita gente aponta que inventou o termo hardcore, que usou pela primeira vez. E a banda que inventou esse negócio de turnê em van na nossa cena. Foi uma das primeiras bandas a fazer Canadá e Estados Unidos em van, junto com o Black Flag. Então, a gente tocou com eles na Europa e depois trouxe eles para cá, no Brasil. Então, a gente acaba tendo a oportunidade de tocar com algumas das nossas influências, assim. Psicofirol, que é uma banda de Nova York, que também dividiu o palco. GBH, que é uma banda inglesa. Então, é muito gratificante também poder, às vezes, nessa estrada, poder dividir o palco e desde as bandas nacionais, né? Garotos Podres, por exemplo, é a banda que eu te ouvia com 6, 7 anos. O próprio Ratos de Porão, pô,
Eu comprei o disco, acho que tinha 8, 9 anos de idade, e hoje Bem precoce, né, também. É precoce, mas era influência do irmão mais velho, da galera do lógico. bairro, né? Que andava de skate. Então eu fui exposto a isso bem cedo, mas acho que a primeira vez que eu gostei de rock e me chamou a atenção foi com Beatles. É o disco do meu pai. Não, aí tá na Mas casa... o punk veio em seguida, assim, veio muito rápido. E aí eu falei, putz, acho que é isso. E tem uma diferença pra galera saber. A Flix é uma banda de punk rock, um punk rock mais clássico, mais tradicional. E a Agrotox é uma banda de hardcore punk. Então, é mais rápido, mais pesado. Mais pesado, mais rápido. Tem essa diferença. E as bandas muitas bandas que ele citou são nessa vertente, quando falou do festival. Tem Exploited, tem outras bandas Exploited assim. também já tocamos junto algumas vezes. Que não é muito a minha praia, mas ele eu gosto. Ele gosta também, mas gosta muito de um punk rock clássico também. Hardcore americano, Descendants, essas coisas também. Então... Mas a Agrotox, quando você entrou em 2005, ela já estava num outro patamar? A banda já era bem conhecida. Na Europa também tem um público bem cativo, assim, nessa nossa cena, assim. O Agrotóxico na Europa tem um bom público. Dá para tocar nas turnês, assim, a gente faz mais Alemanha, né? Que a Alemanha é o lugar que costuma ter um circuito mais estruturado. Mas, assim, Alemanha, França também. A gente tocou já na Escandinávia, Finlândia, Suécia. Finlândia é bem legal, meu. Itália... Praga também é cara, a galera se mata lá, é sensacional, o público é insano, assim. Então, o agro aqui também já era bem conhecido da cena, né? O agro é de 93, então também já tá na estrada há um tempão. Já, enfim, passou por muitas situações, assim. E em 2005, o que aconteceu? A gente voltou da Europa, o Flick, e na Europa, o agro enfiou uma segunda guitarra com um amigo nosso alemão, que é de uma banda que chama Rasta Knast, que é uma banda da Alemanha lá também, dos anos 90. E o guitarrista do Rasta Knast fez a turnê inteira com o Agrotóxico tocando uma segunda guitarra. Quando o agro voltou e o Flicts acabou, naturalmente eles queriam continuar com essa segunda guitarra e, o cara tá aí, vamos chamar aí. Eu falei, beleza, vamos aí. Aí Jefferson já tocava com o Flicts já. O Jefferson entrou em 2003 no Flicts. O Flicts sempre teve o problema de perder baixistas. Não é só... Não confie em baixistas. Então. Ok? E aí, só que o Jefferson tá desde 2003, então, cara, ele tá 21 anos. Vem, câmera. Mas o Jefferson é confiável. Melhorou? Ele é, meu. Sim. E o Jefferson tem a gravadora, né, que é a Red Star. Sim. Que faz muita coisa, assim, pela cena, lança muita gente. Então, além da própria banda de fazer a música, ele também atua ajudando a cena como um todo, assim, né? Marcando show, trazendo banda de fora pra tocar aqui. Então tem esse lado também. Mas, cara, a gente faz por amor, assim. Não tô esperando mais nada, assim. Onde a gente chegou já tá excelente, sabe? E vai ter a segunda parte do Flicts também. Mas aí você vai pra Band em 2005. Eu tava na Eldorado, a Band News FM começou em 2005, em maio. Aliás, vai fazer 19 anos agora. E eu também vou fazer 19 anos de Band News FM. Então, entrei em 2005 lá, eles precisavam de um editor, que... Enfim, no rádio, no jornalismo, o editor é quem pega aquela entrevista e transforma no que a gente chama de edição. Não é editor, sabe, aquele cargo mais de chefia. Sim. Então. Entrei lá para fazer edição. Mas era uma outra época do rádio ainda, né? Não tinha muito não tinha live ainda, não tinha essa parte do digital, de passar tudo também nas redes sociais e no YouTube. Era mais dial mesmo, era mais o rádio. E aí comecei lá em 2005. E aí você faz tudo, né? Você faz reportagem de rua, faz entrevista. Muitas horas de casa, né? Tem de jornadas longas. Isso. Aí no começo eu não fazia esporte ainda, mas eu comecei a trabalhar, tinha o Bernardo Ramos, que depois veio a ser o chefiar a Bradesco Esportes FM. Sim, braço pro Bernardo. E o Bernardo fazia o esporte, ele trabalhava na Band News FM também fazendo o fechamento, que a gente chama, que era fechando os jornais, montando os jornais, e ele também fazia esporte, e fazia porque gostava também. Então, e aí quando o Bernardo, ele meio que ficava ali com a maior parte do esporte, e eu ficava com as migalhas, né? Eu ajudava ele ali e tal. E depois eu também fiquei com algumas migalhas do Cantarelli também, que eu cheguei um pouquinho depois dele.
Era bela dupla, Bruno Cantorelli. Todo mundo confundia um com o outro. Era uma beleza. Mas o que sobrava de esporte, eu pegava. Já na Band? Já na Band News. Não, na Band News. Você entrou quando? Eu entrei em 2011. Um tempo Canta depois. fim de 2010. Na Band News. Na Band News. Mas ele já era da Band antes. E aí surgiu a primeira oportunidade de ir para a Olimpíada de Pequim. E a gente foi a uma equipe só, Band News FM e Rádio Bandeirantes. Então, na época, fui eu, o Megali, o Sérgio Patrick, o Rafael Colombo e o Alex Miller. Então, essa era a equipe que foi fazer a Olimpíada de Pequim em 2008. E para mim foi uma experiência, assim, única, porque todos eles... O Alex Miller ficou fazendo seleção brasileira, então ele acompanhava a seleção, e eu era o repórter, basicamente. Eu não ficava muito na ancoragem, na apresentação. Então, eu ficava na rua o tempo inteiro. Então, eu fazia 3, 4 modalidades por dia. E a Olimpíada é um negócio muito legal, assim, porque é tudo muito estruturado. Então, você consegue fazer vários eventos e ainda tinha o fuso. Então, o dia começava 8 da manhã lá, era à noite aqui. Eram 11 horas, acho, Pequim, Brasília, de diferença. Então, a gente estava 11 horas na frente. Então, cara, eu passava o dia, a madrugada aqui no Brasil, indo fazer de tudo, assim. Então, cara, foi assim, ver a seleção... poder acompanhar os jogos da seleção de basquete dos Estados Unidos com LeBron e Kobe Bryant. Teve um negócio até legal, que ele, na coletiva de apresentação da seleção dos Estados Unidos, o Patrick virou para mim, que o Patrick era meu coordenador da equipe, e falou, vai lá. E assim, eu fui, e cara, obviamente que o Kobe e o LeBron eram as estrelas, apesar de todas as estrelas que tinham lá, eles eram os principais. E aí, cara, eles apresentaram a equipe e falou, ó, fiquem à vontade. O mundo inteiro ali, você pode entrevistar quem você quiser. E os dois ficaram sentados assim, o LeBron aqui, cara, e aquela montanhada de jornalista ali. E, cara, eu entrei no meio, só que assim, passou um tempo, a galera vai indo embora e você vai se aproximando do cara, né? Vai se aproximando do cara. E eu com o microfone lá, eu falei, vou botar esse cara ao vivo. Aí na época não era telefone mesmo. Não tinha celular ainda, não era fácil. Então, cara, eu liguei e falei, me põe no ar aí. E aí eu falei pro Megali, olha, qualquer coisa, eu vou fazendo as perguntas e você vai traduzindo aí. Você vai ouvindo e vai traduzindo, porque eu não vou conseguir. Não, e ele é fluente, né? Então... Não, daria, só que, cara, tem muita gente, né? Era tipo quebra-queixo. Sim. E aí eu botei o microfone, o Megali tava traduzindo, e aí eu falei, eu vou fazer pergunta. E aí coloquei o Kobe Bryant ao vivo na Rádio Bandeirantes e na Band News FM, assim. E aí perguntei coisas de Brasil, né? E ele foi super simpático, cara. Ele adorava falar, um grande ídolo, aí, né? Perguntei pra ele que ele ia assistir além do basquete, obviamente. E aí ele falou, se ele gosta de futebol, eu quero ver o Ronaldinho e a Marta da Silva. Marta da Silva? É. Então, assim, cara, a Olimpíada foi bem legal, assim, de ver os caras do tênis, né? Pra quem não sabe, o Kobe tem uma ligação grande com o Brasil. O Oscar, né? Por conta... O pai dele foi jogador de basquete também, jogou na Europa, jogou na Itália. O grande ídolo do basquete italiano, na época, era o Oscar. Então, o Kobe criou uma admiração pelo nosso ídolo maior do basquete e pela cultura brasileira. Ele sempre... Quase veio jogar no Flamengo, cara. Não, mais ou menos. Mais ou menos, mas tem essa história. Procura aí no Google que você vai descobrir. Vai descobrir. Teve a sondagem. Quando parou a NBA, teve a greve da NBA. Teve a negociação existiu. Existiu. Acho que nem o Maradona pra vir pro Palmeiras Parmalat, né? Acho. Existiu? Existiu. O Brunoro tentou, mas enfim, é muito difícil, né? Acho que precisa pagar muito dinheiro pra esses caras saírem. Isso aí, total. Mas voltando a uma realidade, não tanto dinheiro. Que posição que você tava em 2008 na Band News? Cara, eu nem lembro mais. Eu fazia, enfim... Pra quem quer trabalhar em rádio também, você vai fazer tudo, cara. Então, assim, você vai ter que trabalhar não tem assim, você só faz isso. Então, você faz edição, você pega entrevista e... Sim, mas você já tinha 3 anos de casa e tava com uma moral de cobrir como repórter. A Olimpíada lá. Eu era repórter, às vezes fazia ancoragem, que a gente chama, né? Apresentação em alguns horários, mais à noite. Também montava jornal, que é você montar a estrutura do jornal, que notícia que vai primeiro, que notícia que vai depois, e escrever as manchetes de abertura, as principais, estruturar o jornal. Então fazia de tudo, cara, assim. Você tem uma resenha muito boa que já estava em 2008, hein?
Chegar pra conversar contigo assim, não, estamos viajando aqui à Europa. 2007 não, eu fui então. fazer o Agrotóxico o turnê, agora tô indo pra Olimpíada, tal. Então, mas é legal. outra coisa em que esses mundos se conversam é que Ah. você também, obviamente, trabalhando com esporte, você encontra esses ídolos, né? Sim. E tem a oportunidade de, às vezes, conversar e entrevistar. E na música você também acaba tendo algumas situações inusitadas, encontrando, que nem eu disse, as pessoas que a gente ouvia desde criança. Às vezes acontece também de você... Uma vez a gente viu a Yoko Ono, estava em Berlim lá nessas turnês, a gente foi no Museu da História dos Judeus na Europa. E aí eu tô parado assim, aí de repente entra numa portinha assim, eu vejo uma senhora assim, oriental, entrando. Aí na hora que eu bati o olho, eu falei, cara, eu acho que ela é Yoko Ono. Mas não dá pra ter certeza absoluta, né? Devia estar de óculos escuros. Óculos escuros, não, óculos e tal. Ela acha que disfarça, ela tá de óculos escuros. Eu contei já. Se ela tá de óculos escuros, aí sim você fala, é Yoko Ono, com certeza. Eu lembrei. Você pode falar? A gente viu o Gabriel Pensador uma vez no Allianz Parque. O Palmeiras foi campeão, a gente tava fazendo a festa do título, aí então eu e o Fábio França, que era o meu colega na reportagem, a gente viu e falou: o Gabriel Pensador? Aí eu falei, não é não. Eu falei, é. Ele, não é. Eu falei, não é. Ele, não é. É ou não é? Não, vamos lá, né? Vamos lá perguntar, ao vivo. Peraí, aí a gente chamou o narrador, né? Vem cá, você é o Gabriel Pensador? Ele, sou. Aí a primeira pergunta, o que você tá fazendo aqui, meu? Flamenguista? Não, assim, no Allianz Parque, numa final que não tinha, era Palmeiras e eu nem lembro quem que era. E aí ele falou, não, sou eu mesmo e tal. Ele tinha amigos lá e tava lá no campo. E ele tava sem bigode. Aí eu falei, o problema é o bigode, você deixou só a barba, aí a galera não reconhece. Exato, aí a pessoa se fantasia toda, bota um negócio, mas continua parecido com ela mesmo, com as características dela mesmo. O Gabriel pelo menos tirou o bigode. Por isso que a gente ficou na dúvida. Você aí no fim eu bateu o olho e já tinha certeza. Já. Aí no fim eu perguntei, então canta um rap. Aí ele, não, vou cantar rap não. Mas enfim, aí a gente um rap de sacanagem. Canta um rap. Gabriel, é que nem encontrar o Ari Toledo na loja, no posto de gasolina. Você conta uma piada aí, né, meu? Sérgio Malandro, por faz Gugu e aí. Por isso que o grande Renato Aragão tem uma fama de antipático, por esse tipo de gente. Desculpa, pessoal. Mas a Yoko Ono a gente não foi abordá-la. A gente perguntou pro funcionário, não é ela mesma, ela tá fazendo uma visita e a gente tirou uma foto meio que disfarçadamente, assim. Show. Mas não tive a manha de ir lá e pedir pra ela, tira uma foto, gente do Brasil, não tive coragem. Você realmente é um... Já vimos o Cafu uma vez. Tem o dom da reportagem, que você é extremamente cara de pau, né? Quando precisa. Mas assim, você já espera a porrada, né? Você faz a piada e fala, será que ele vai levar numa boa? Até hoje, eu tomei uma vez... Não tem medo de apanhar. Aí, cara, não, cara, ó, Receita de repórter. Tem a do Cássio, que virou meme, a do Tietê, que ele voltou do intervalo, não sei se as pessoas sabem a história. Pode contar. O Tietê, também nos meus tempos de repórter, o Palmeiras uma vez no Allianz também voltou pro intervalo com 10. E ninguém tinha sido expulso. Aí a gente, tá com 10? Cadê o Tietê? Aí 5 minutos de jogo ele aparece pra entrar no jogo. Aí no fim do jogo a gente foi perguntar, né? Aí eu falei, Tietê, o que aconteceu ali? Foi Titi ou foi Tchotchô? E aí então, mas você pergunta já esperando que o cara possa não gostar, né? Mas ele levou de boa. Ele falou, na verdade ele passou mal e tal. E a única patada que eu tomei assim, eu tomei poucas, cara, mas assim, uma que eu tomei foi do Leandro, que era um jogador quando o Palmeiras estava na Série B. Leandro Banana? Eu não sei se era o Banana, cara. Atacante? Ou o Leandro Bochecha, lateral? Não o Bochecha. Tinha um moicano, depois ele foi pra seleção e... eu sei quem pra onde foi. Magrinho, acho jovem, bem jovem. Eu lembro dele. E o Palmeiras precisando ganhar, e saiu, eu cobria mais o Palmeiras, né? Então, eu não chegava a ser setorista, mas eu fazia muito jogo do Palmeiras. Coincidência. É coincidência. E aí, eu fui entrevistar, tava 1x0 Palmeiras, e eu falei, o que precisa melhorar e tal, não sei o que. Aí, do nada, ele vira e fala assim, mas 1x0 é pouco pra você? Tá ruim? Eu falei, podia estar 3, 4. Aí, tipo, me mandou pra... Mandou? Mandou e isso desceu. Mas eu não levo no pessoal, assim. Não, acontece também. Eu não ligo muito, cara. Se você for ligar também... Da mesma forma que às vezes o cara tá num dia ruim, você pode estar também, né? O cara pode estar insatisfeito ou satisfeito também, e você tá com um parâmetro diferente de mas ele, assim, ele não me conhecia, então é de boa, não leva mal essas coisas, não. Nem do Muricy eu tomei patada. E o Muricy era bom nisso, né? Porra, é sensacional. Ele era muito bom nisso. Ele era muito bom. O Leão era bom também. O Leão dava pra quem tá em volta patadas. é melhor do que pra quem tá levando a... Oswaldo de Oliveira era divertido.
Osvaldo, é. Oswaldo era bom também. As coletivas. São figuraças, esses caras são figuraças. Como é que faz pra você conseguir circular bem dentro do meio da música, do punk rock? Né? Pra Cara, você. outra coisa em que os meios se relacionam, tem que saber chegar. Você não vai chegar botando banca, né, meu? Como diria o poeta Cryer, o chorão tem que saber chegar, tem que esperar a sua vez. Exatamente. Você não vai chegar lá achando que você é o rei da cocada. Como eu disse, nas primeiras coletivas, você mais observa, vê onde é que você está entrando, vê o que está acontecendo, como é que a lógica funciona. Depois você vai devagarzinho, faz uma pergunta aqui, faz outra pergunta ali. E, cara, com música é a mesma coisa, né, cara? Assim, sim, você pede para tocar num lugar. Obviamente que, enfim, você tá chegando, então você não vai exigir um monte de coisa, né? Você tá desbravando. Então você tem que saber chegar, cara. Você tem que chegar humilde, mano. Enfim, educação, né? Bom senso. Eu acho que. E aí você vai aprendendo como é que as coisas funcionam com quem já tá lá, né? E aos poucos vai conquistando seu espaço. Acho que é basicamente assim. O retorno da Flix, né? No momento ali 2013, pode ser? 2012? O que tem? Quando vocês voltam a A gente gravar. voltou em 2010. Menos então. E aí começamos a gravar. O disco saiu em 2012. Eu peguei a referência do disco. Singelos Confrontos. Que é um ótimo álbum. É bom. E como é que foi essa época? Você largou a outra banda, você falou que teve uma terceira banda. Eu tive que largar, cara, porque o Agro e o Flix já tomavam muito tempo. Se eu tivesse 3 bandas também... Você não largou porque você quis, então, porque você teve. Você porque continuava. eu não ia conseguir levar as 3 bandas. Não ia dar. Eu não ia parar quieto, assim. Também não dá pra tocar. Eu não sou do tipo também que gosto de ficar tocando toda hora. E sua vida em casa, como é que tava a essa altura já, em 2012? Cara, eu não tinha filho ainda. Eu já era casado, né? Então... cara, sempre foi tranquilo, assim, sabe? É só ter bom senso também, né, meu? Assim, não dá pra ficar também todo fim de semana saindo pra dar rolê, né? Senão, pra que casar? Mas tem que ter respeito com a pessoa que tá do seu lado. Claro, e com o filho a responsabilidade também, o tempo também. São coisas Sim. que demandam tempo. Porque a gente fala muito daqui da questão das duas profissões, mas o papo é muito sobre tempo, né? Sobre conseguir tempo, fazer as coisas. dedicação. Entendeu? Então... É muito isso, cara. Muito isso mesmo. Então, assim, você tem que aproveitar o máximo do tempo em que você, tipo, ensaiar 2 horas por dia, 2 horas, mano. Como diria o Ramones, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você conseguiu ter essa rotina, muitas vezes, de ensaiar 2 horas por dia? Você consegue? A gente ensaia até hoje, assim. E então, ensaio normalmente, o único horário que dá pra ensaiar é tipo 10 da meia-noite. Sendo que meu irmão, por exemplo, acorda às 5 da manhã. E, cara, exige o sacrifício, porque se você não ensaiar, você não vai ficar bom. Você não vai melhorar. Precisa ensaiar. Banda precisa ensaiar. Por exemplo, tá afinado, todo mundo tá afinado, e você precisa ensaiar, mas se você não ensaiar e não tocar, você não vai melhorar, não adianta, cara. É que as pessoas relacionam muito o punk rock a qualquer coisa. Faz de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito. Não é, zero é. Quando a gente fala do alto nível, é outra coisa, é perfeccionista também. Cara, e assim, são poucas notas, não confunda com pouca entrega do que está sendo feito. E tem são 3 acordes. Não é, sabe, assim. Mesmo o Ramones, que todo mundo acha que é fácil, cara, tenta fazer aquilo lá. Fica ruim, cara. Fazer cover de Ramones. Tem muito ruim. Não andar, é difícil de fazer. Não é fácil aquilo lá. Por mais parece bobo, mas não é, cara. Não é. Então, assim, exige dedicação. Não dá pra você fazer 3 acordes, faz qualquer coisa e acabou. Tem que pensar a música. Aqui que eu vou ter uma ponte aqui, vamos botar um solo aqui, um refrão aqui, uma segunda voz, um backing vocal aqui e ali. Então, assim, não é pra fazer de qualquer jeito. A gente pensa, escreve a letra, faz a composição, enfim... ensaia, cara, tá ruim, precisa melhorar. Você tem um cargo de chefia na Band News. Há quanto tempo você faz chefia na Band News? Só nessa época pra frente? Então, eu deixei o esporte em 2021. Sim, você Aí falou. Entrei nessa parte de coordenação. Mas você nunca tinha feito coordenação antes? Do esporte. Eu auxiliava o coordenador. Então, ajudava com credenciamento. Então, fazia um pouco a coordenação. Mas era uma equipe ali de 5 pessoas. Não de uma redação inteira, né? Que então, agora mais ou menos quantas pessoas? Cara, não sei. Não sei dizer, mas bastante. É uma redação...
nós somos em 3 coordenadores, né? Então, é um trabalho, assim, que exige que você faça muitas coisas ao mesmo tempo. E por E no mais... esporte cara, você faz repórter, é aquilo lá. Então agora tem o desafio de poder exercer várias funções e dar conta de várias coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo da mesma forma e ao mesmo tempo, entendeu? Por mais É mais que difícil, a mais desafiador. Perdão. Por mais que a Flix, por exemplo, o anarquismo era muito citado, né? Enquanto ideologia e tal. Sim, Mas das claramente ideias. tem que ter uma organização e tem que ter... Mais ainda. mais ainda. E liderança, né? Como é que você vê a questão de liderança na banda e você vê a questão de liderança Cara, no trabalho é só de usar bom senso, chefia? é só ter bom senso também. E respeito com o ser humano. Você tem que respeitar a pessoa, ouvir o que a pessoa tem a dizer. Às vezes a pessoa tem um ponto de vista que você não viu, não pensou. Pode estar acontecendo alguma coisa que você não sabe. Então, assim, cara, o segredo na banda e na profissão e na vida também é diálogo, respeito, conversa, muita conversa. As coisas às vezes não vão acontecer do jeito que você quer, ou as coisas não vão acontecer do jeito que a pessoa quer, mas assim, cara, se você falar a verdade, já é um problema a menos, porque não tem historinha, né? Então, assim, é aquela coisa que também leva pra vida, cara. A mentirinha começa aqui. Sim. Enfim, então, cara, seja sincero, fale a verdade, porque se for verdade, você não tem por que ter medo. Sim, mas na Band você é o chefe, é um dos chefes de... É um dos coordenadores. Um dos coordenadores. Sim. Na banda tem essa estrutura? Tem alguém que puxa mais a liderança, faz mais chefia na Flix? Tem alguém que faz mais chefia na Agrotox? Então, o Flickits, assim, nós somos 3 pessoas que... porque às vezes a banda tem uma pessoa que é mais... Maioria das bandas. Da cena, que é a pessoa que faz ali o social, né, entre aspas, que conversa, que vai atrás das coisas, Mas no Flickits, a gente tá há muito tempo, nós 3, o tempo todo, assim. Então as pessoas nos conhecem. Não é que, assim, o baterista é o cara que sai à noite, que conversa com as outras bandas, o cara vai lá, só toca e vai embora. E tem uma outra vida. Não, a gente vive o negócio intensamente. Então, por exemplo, para marcar show, às vezes procura eu, às vezes as pessoas me procuram, às vezes procura meu irmão, às vezes falam com o Jefferson. Então essas coisas chegam... E a gente tem um amigo nosso que ajuda também, que é o Alex, que ele tem uma produtora de shows, que às vezes ele ajuda a gente a marcar também essa parte. Mas, cara, assim, no Flickits não tem um líder. Porque o Ramones tinha um líder, por exemplo, o Johnny. Mas... assim, o Jefferson, às vezes, ele as coisas vão mais por ele, porque ele tem a gravadora, que é a Red Star, a gente lança pela Red Star, então ele lida mais com essa parte mais burocrática e tudo mais. Mas, em último grau, as decisões têm que passar por todo mundo. Então, nós somos em 3. Se um não quiser, geralmente a gente faz alguma coisa quando 2 querem e um não quer. E vocês então, ou todos querem ou a gente não faz, geralmente é assim. E vocês conseguiram o mais difícil, né? Todo mundo dedicado, todo mundo presente na cena. Cara. Isso é... Nossa. E por bastante tempo, né? Bastante tempo. E na Agrotóxico, como é que é a estrutura? No agro também, o Jefferson, por essa mesma razão, ele acaba cuidando mais da parte burocrática. E ele é fundador da banda? Não, o fundador da banda é o Marcos, que é o outro guitarrista. Mas o Jefferson tá desde o começo, cara. Então, praticamente, é um dos... Também tá na primeira formação. Não tá, mas é como se fosse. E depois foi o Pedro, né, que ficou um tempão. O agro teve algumas formações também, mas uma mais longeva foi a que teve Jefferson, Marcos, eu e o Pedro. Aí o Pedro foi morar na Alemanha uns anos atrás, então ele tá morando lá na Alemanha, ele saiu da banda por causa disso e primeiro entrou a Fernanda Terra, que é uma baterista que também tá na cena desde adolescente, a gente conhece desde muito tempo, e já tocou no Nervosa, enfim, Food for Life, também tem história. Ela ficou 1 ano com a gente e depois entrou o Edu Nicolini, que também é outro baterista que tá na cena metal e punk hardcore há 1 milhão de anos também. Ele é do ABC, ele tocou no Nitrominds há muito tempo, que é uma banda que não existe mais, mas também era bem conhecida no meio. Já tocou no Música Diablo, que era uma banda que tinha o Derek Green de Sepultura, tocou no acho que no Antares. Então ele também tá em várias bandas também, e uma delas e toca no Ação Direta, que é outra banda bem conceituada. Então você vê, o batera toca... Baterista bom também se ferra, mano, porque o cara toca em um monte de lugar.
recebe muito convite. Mas a estrutura do Agrotóxico já parte mais do Jefferson, né? E do Marcos. Eles cuidam mais, assim, dessa parte. Mas também, tempo, cara... eu tô contando o tempo. Não tá, a conta não está fechando. Vai chegar o fim do programa. É. Está batendo o tempo do programa, do estúdio. A conta do seu tempo não está fechando. Não, então. E aí, cara... Investigação séria. Mas eles meio que... Também acontece o mesmo processo, assim. Como eles estão há muito tempo no rolê, todo mundo faz um pouco de tudo. Mas a parte final, o Jefferson meio que cuida mais. Chegando ao fim... agradecendo a todos aí presentes, obrigado. Se você não se inscreveu, faça isso, por favor, inscreva-se aí na VG TV, que tem mais do que o Jogo Onde, tem muitos jogos antigos, compilação de craques, até do Palmeiras tem compilação de craque aqui, a gente está fazendo essa abertura, lives de pré-jogo, agora com times também de São Paulo, tá rolando bem legal, com jogos clássicos também. Ídolos também você conheceu no jornalismo, né? Você falou do Boechat, você trabalhou com umas referências eu fiquei pensando legais. nisso, trabalhei com o Boechat, com o Carlos Nascimento, na Band News FM, enfim, agora a gente tem trabalhado também, tem tido contato com outras pessoas, como a Adriana Araújo, né, que é uma das âncoras lá da Band, o Eduardo Oineg, o próprio Reinaldo Azevedo, que são as pessoas mais conceituadas e graduadas, né, nesse meio. Mas, cara, assim, de verdade... outro dia eu estava pensando sobre isso, né? Das pessoas com que eu trabalhei. Muitas das pessoas que eu me inspirei foram no começo de carreira, assim. É outro paralelo com banda. Porque geralmente as bandas que você ouve no início são as que você leva para a vida, né? Claro. E aquele meu começo de carreira que eu trabalhei na Eldorado, eu trabalhei com algumas pessoas que muitas são amigas minhas até hoje, que não são pessoas famosas no meio jornalístico, mas que elas eram muito boas. Então, por exemplo, a Vera Lúcia Fiordoliva era uma repórter que ela fazia matéria de comportamento como eu nunca vi. E no Cidade em Retratos, esse quadro é muito inspirado no trabalho que ela fazia, e eu já falei isso para ela, inclusive. Ela fazia lá atrás, e que eu observava, eu falava, nossa, mas que sensibilidade. Ela tinha muita sensibilidade para entrevistar a criança, para perceber a situação e transportar e levar aquilo para o ar de uma forma sensível. Ela, a Chiara Luzatti, que hoje tá na Globo, na produção da Globo, que não tá mais no rádio, mas, cara... Morava no meu muito prédio, profissional. acabei de me mudar. É mesmo? Trabalhei com ela na Band do Rio. Então. Excelente profissional. A Chiara também. Trabalhei com o Fernando Solano, que, cara, é outro grande profissional. Então, são pessoas que, como eu disse, elas vieram um pouquinho antes da minha geração, uns 2, 3 anos, mas que, cara, eu aprendia muito observando o trabalho dessas pessoas. Então, eu procurei pegar ali de pessoas que eu tinha mais convivência, sabe? E outra coisa também que você aprende com os mais jovens, cara. Não é porque você tá mais tempo na carreira, e inclusive agora que, enfim, com rede social, você tem que ter também a humildade de poder perceber que às vezes a pessoa sabe mais do que você, e você aprender com todo mundo. Idade não quer dizer nada, né? Mas, cara, assim, pô, o Boechat, acho que é o Alconcur, assim, que é uma pessoa única, assim, que a gente teve o privilégio de poder trabalhar junto, né? Mas, enfim, e além disso, a gente jogava bola junto com ele. Cara chato, nossa senhora. Nossa, porque ele jogava bem, cara. Só mesmo? que às vezes o corpo já não ia mais, Sabe né? quem jogava? Não, E joga ele reclamava muito. muito. Nossa. O Rodolfo Schneider joga muito bem também. O Rodolfo eu não lembro de ter jogado. Joga muito bem. Um dos filhos do Boechat também jogava bem. Eu não lembro o nome dele. O alemão. Acho que era. Não, o Rodolfo que essa caneta de alemão. Chama de alemão. Mas, que, cara, assim, tem grandes profissionais, assim, que às vezes trabalham nos bastidores, que não são tão conhecidos do grande público, que fazem a coisa girar e que a gente absorve muito, muito, mas muito mesmo, assim. Então, tem muito profissional que eu já trabalhei junto e que aprendi. No rádio, então, nossa senhora, os operadores, os caras que trabalham na parte técnica, que às vezes sabem muito de rádio, cara. Essas pessoas também têm muita coisa para absorver, de locução, da forma de se postar no microfone, né, de distância. Parece coisa que são detalhezinhos bestas, mas fazem a diferença. Faz totalmente a diferença. Covre, agora a sua vida musical e jornalística pra galera que quiser te acompanhar. Então, o Flickits dá para seguir nas redes sociais, tem canal oficial no YouTube, essas coisas, Flickits Oficial. O Agrotóxico também, Instagram, Facebook, tem tudo isso. Eu tô na Band News FM, às vezes na coluna Cidade em Retratos, e às vezes apresento alguns horários lá. Enfim, eu fico no banco de reservas e às vezes precisa, eu vou lá e apresento.
Então dá para acompanhar, 96,9, cada capital é um dial, eu não vou lembrar todos de cabeça agora. No Rio tá 90,3. 90,3. E o Flickits também, a gente tá soltando 2 músicas novas agora, Ah, legal. que a gente foi esse fim de semana, hein, que o Ziraldo infelizmente faleceu. Para quem não sabe, Flickits é uma homenagem ao livro do Ziraldo, que conta a história de uma cor. E a gente vai soltar logo mais essas 2 músicas. E o Agrotóxico também tem um show agora, enfim, não sei quando isso vai ao ar, mas enfim, a gente tá tocando por aí, mais fácil. Assim não vai ficar datado. Olha, a agenda está onde? E, tá nas redes sociais. Show. E a gente tá planejando, quem sabe, o ano que vem fazer uma turnê em julho na Europa, porque aí dá para pegar os festivais de verão. E aí os shows são maiores, assim, uma experiência legal para quem tem banda. Me parece bem legal. Dorme no chão algumas vezes, né? Adoraria. Então, mas é legal. Galera, Covre. É difícil, cara, não é fácil. Não. Eu sei. Muito obrigado. Por que Vegeta? Por que Vegeta? Porque assim que foi Só lançado. para encerrar, porque até hoje eu não sei. Assim que foi lançado o canal do Zico, acho que eu nunca falei aqui no Jogo Onde isso. Assim que foi lançado, a gente gravou, deu super certo o piloto, todo mundo feliz, foi pro ar o piloto, a gente foi comemorar numa churrascaria. Perguntar, enfim. E eu não estava acostumado ainda com a presença do próprio, né? Da lenda. E aí, sentamos e tal, e eu não comia carne na época. É por eu era isso? vegetariano. Aí, vindo de churrascaria, aí vinha carne, vinha negócio, e eu, assim, gelado, nervoso, não queria quebrar o clima da galera. Você Tava comeu? comemorando. É. Lógico que não. Aí ele, porra! Quando ele vai pro tom alto, ele começa a desafinar, né? Porra! Parece meio Evaristo de Macedo essa imitação aí, mas tudo bem. Não é a melhor do mundo. E aí, ele... Vai comer nada? Tá com vergonha? Aí eu falei, não, cara, eu não como carne. Aí ferrou, né? Vegeta, é o Vegeta. Aí ficou, e aí... É uma honra, né? Tem um apelido que... Não, pegou. Tem um apelido que o Zico deu apelido, como é que eu vou me desfazer de pelo pau? Aliás, meu pai era fãzão do Zico. E eu não duvido que ele tenha escolhido o Arthur por causa do Zico. Não duvido nada. É bem provável. É bem provável. Pela forma eu lembro escrita, que ele comentava muito. Mas aí ele não conta... O Zico tem esse caso, é que não conta pra mãe. Escolhe, deixa quieto, você já então, escolheu, mãe não tá sabendo, tá tudo bem. E eu gosto de pensar também que tem, porque o Zico, enfim, Zico, né? Galera, obrigado, tá? Galera da equipe, muito obrigado. Eu que agradeço. Show de bola, Covre, obrigado. Felipe Barbosa aqui, presença do meu irmão, metalheiro, muito obrigado mesmo assim. E um abraço pra vocês, tá? Valeu! Até a próxima. Obrigado, genial. Galera, o Jogo Onde tá aqui na Vegeta TV. E você que gostou, soca o like aí, inscreva-se no canal. A gente faz mais conteúdos assim, mais conteúdos do Jogo Onde pra você.